Eu sou o professor Alexandre Linares. Vamos tratar na minha aula sobre competências de ciências humanas e suas tecnologias. O século XX causou profundo impacto nas relações entre Estado e Direito na história. Um dos aspectos mais destacados do século XX é que as relações da sociedade capitalista, nascida no bojo da Revolução Industrial e no desdobramento das revoluções burguesas do século XVIII e XIX, traz no século XX a sua consolidação, ou seja, vários aspectos do seu domínio passam a se consolidar. A primeira questão que nós podemos observar no século XX é que o próprio mundo começa a ser dividido de uma nova forma. Essa nova forma, essencialmente, é a divisão entre as grandes potências imperialistas, as grandes potências coloniais, que passam a dominar não apenas mais o território, mas o conjunto da economia do planeta. Particularmente, nós podemos destacar que a disputa de mercados e a disputa por influências das áreas geopolíticas do mundo colocaram nações que já haviam desenvolvido grandes marinhas de guerra, grandes exércitos coloniais, como a Inglaterra, a França e posteriormente os Estados Unidos, numa posição de disputar cada palmo do mundo. No século XIX, no final do século XIX, as potências imperialistas, as nações que se constituíam, buscam redividir o mundo. Particularmente, os velhos impérios coloniais como Espanha e Portugal perdem espaço ou conseguem preservar a trancos e barrancos aquilo que conquistaram durante os séculos da expansão marítima, das grandes navegações. Na Europa, nós vamos encontrar nações no final do século XIX que vão ter um desenvolvimento de suas capacidades nacionais e suas potencialidades se constituindo com muito atraso. A superação das heranças feudais, superação das heranças do atraso das relações sociais ainda medievais, que vão ser superadas apenas com verdadeiros processos revolucionários conservadores, como o caso da Alemanha, numa unificação dirigida pelo Barão Bismarck, ou mesmo o processo de unificação italiano, cuja unificação vai ser uma unificação também atrasada, que vai fazer com que a Itália, assim como a Alemanha, entrem na disputa do mercado mundial com muito atraso. Ao mesmo tempo que seu desenvolvimento industrial contraditório, desigual, vai se acelerar muito. O Japão, um caso muito particular, que também atrasado, só vai entrar na disputa do mercado mundial a partir da chegada dos navios americanos nos portos japoneses com tiros de canhões. As canhoneiras americanas que vão abrir o Japão ao mundo novamente depois que o Império Japonês havia sido fechado a qualquer tipo de negociação comercial com o restante do mundo. O século XX, então, começa com aquilo que o historiador inglês Eric Hobsbawm definiu como um século de extremos, a era dos extremos. Esses extremos já iniciam desde o seu começo com um aspecto que, ao se dividir o mundo, onde as potências coloniais vão ter cada um seus pedaços de terra, vão criar limites para a capacidade das suas empresas, dos seus bancos, poderem desenvolver o capitalismo de cada um das suas nações. Esse verdadeiro choque entre interesses capitalistas com objetivos imperialistas de tomada de territórios, e não apenas de territórios, mas também de influência econômica sobre territórios, como a necessidade de você fazer com que os investimentos feitos pelas nações imperialistas tenham grandes retornos nas nações dominadas, nas nações colonizadas ou semi-colonizadas.
No caso dos Estados Unidos, é importante frisar, os Estados Unidos não necessariamente impunha colônias no velho sentido de dominação territorial, ele impunha dominação diretamente econômica sobre os países. Ainda que conservassem, sob certo aspecto, autonomia política, ou seja, seus próprios governos, o que eles exigiam das nações em torno da América do Sul fosse que o capital americano fosse preponderante, fosse decisivo e que se impusesse diante dos outros capitalismos que buscavam também influenciar. É importante pensar, por exemplo, no capital inglês no Brasil tentando dominar a construção das ferrovias, o mesmo capital canadense chegando no Brasil para implantar a eletrificação através da antiga empresa de energia elétrica Light. São casos de busca como as nações imperialistas querem dominar o mundo. Ao entrarem em choque, essas nações vão evidentemente caminhar para um hecatombe, para uma guerra, para a Primeira Guerra Mundial em 1914. Essa disputa de interesses econômicos chega a uma contradição limite que a única forma de solucionar é entrar nas vias de fato da guerra. É ir para o combate frontal pela disputa de territórios, pela disputa de recursos naturais, pela disputa do controle da venda de mercadorias para regiões dominadas. O bojo da Primeira Guerra Mundial essencialmente é o fato que nações atrasadas como a Alemanha queriam repartir o mundo já dividido anteriormente. Esse é o nó do início do século XX. Outro aspecto importante é que, como desdobramento disso, nós vamos poder tratar daqui a pouco, nós vamos ter a Revolução Russa em 1917 como um produto dessas contradições abertas pela Primeira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, posteriormente, já com a Revolução consolidada, uma profunda crise econômica mundial desenvolvida, inclusive, pelo papel da Primeira Guerra Mundial, que vai ter devastado economicamente a Europa e colocado os Estados Unidos como um grande fornecedor de mercadorias do mundo por um longo período, gerando uma profunda crise de superprodução que vai ter fim, ou melhor, explodir, né? Foi um verdadeiro crash econômico em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, levando a uma verdadeira bancarrota da economia mundial durante muitos anos, gerando uma profunda recessão, retrocesso econômico que vai abrir o caminho para os regimes totalitários do século XX. A crise capitalista desenvolvida no século XX vai levar a profundas contradições no terreno do Estado e das formas de governo. Um dos aspectos importantes é que, para responder a profundos embates sociais envolvidos nas nações imperialistas, contradições entre as classes sociais em crise, ou seja, profundos processos de instabilidade, incapacidade de estabilização da sociedade diante de demandas populares e da classe operária, da classe trabalhadora, principalmente organizada nos seus partidos e sindicatos, que entram em choque direto com o Estado e particularmente com a forma da propriedade social, levam ao sistema capitalista de gerar um tipo de regime que buscava a estabilização social a partir da força, a partir de a negação dos direitos democráticos conquistados como base da Revolução Francesa. A própria noção de liberdade e de direitos democráticos, como a liberdade de expressão, a liberdade de organização, a liberdade de representação política, passam a ser questionados por regimes que se instalam em algumas nações da Europa com o objetivo preciso de garantir as formas de propriedade capitalistas. Esses regimes passam a ter características totalitárias, ou seja, que buscam dominar o funcionamento da sociedade de modo total, não permitindo o desenvolvimento de contradições dentro da sociedade. Por isso que esses regimes também podem ser considerados regimes corporativistas, regimes que tentam estabelecer na sociedade um corpo único, aonde não existam contradições sociais, não existam interesses sociais diferentes.
Um exemplo disso é na noção fascista de sociedade. Retoma-se aqueles princípios presentes no feudalismo, aonde cada parte do corpo social tem a função definida pela sociedade. Ou seja, não existem interesses contraditórios na sociedade. Se você é um trabalhador, você deve ser trabalhador. Se você é um empresário, você deve ser um empresário. Não se pode questionar isso. No fundo, isso é uma retomada de princípios presentes nas noções do corporativismo católico. No corporativismo que retoma ideias medievais como concepção de mundo sem contradições de classe. O fascismo, por exemplo, na Itália, surge a partir das iniciativas de um ex-socialista chamado Mussolini. Mussolini vai impor um regime baseado no culto à personalidade, numa noção exacerbada da nação italiana como reconstrução do Império Romano, numa concepção profundamente nacionalista e modernizante. Detalhe importante, todos os regimes totalitários, eles não são iguais entre si em vários aspectos. O próprio regime fascista, ele vai ter muitas contradições com outros modelos. O próprio Mussolini, por exemplo, vai limitar a própria presença política da Igreja Católica, porque o objetivo dele é uma modernização. Um detalhe interessante no regime fascista é que diferentes artistas vão patrocinar a lógica fascista. Por quê? Porque viam no fascismo, nesse modelo autoritário, nesse modelo que buscava uma centralização da força no Estado, que negava o direito à sociedade se organizar nas suas contradições de classe, negava o direito a partidos de oposição, negava o direito dos sindicatos reivindicar interesses contra os patrões. Os sindicatos os modelos fascistas de sindicato passam a servir à empresa, porque todos têm que ter um interesse, estar a serviço do interesse da nação. Os artistas, por exemplo, vão ser um produto importante no mundo fascista, porque vai ter um próprio movimento futurista, vai influenciar o fascismo, e o fascismo vai sim influenciar o próprio partes do movimento futurista. Esse é um dado interessante do próprio modelo fascista, que busca oprimir drasticamente à força todas as contradições da sociedade. Outro elemento que nós podemos lembrar aqui é que nos diferentes momentos do início do século XX, onde surgem os regimes totalitários, eles têm como base o fato que a sociedade está em crise, em confronto, em enfrentamentos. Na Revolução Portuguesa, no processo de desenvolvimento do Estado português salazarista, um dos regimes totalitários, o que se viu foi, ao fim da monarquia portuguesa e a implantação de uma república, o surgimento de uma sociedade corporativa profundamente autoritária, que vai se desenvolver até a Revolução Portuguesa de 1974, que vai desenvolver um regime cujo objetivo é controlar a sociedade mais internamente e preservar o Império Colonial Português para a manutenção das regalias de uma parcela da sociedade portuguesa. O regime salazarista vai, por exemplo, ter uma polícia política, a PIDE, que vai perseguir drasticamente todos os opositores, todos os militantes do movimento sindical, e que vai, ao tentar preservar o seu império colonial, o regime salazarista, opressor, vai tentar resistir às guerrilhas, aos movimentos de libertação nacional em Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, e vai gerar uma geração de oficiais e militares que vai questionar profundamente o regime salazarista e que vai levar à sua própria derrota já na década de 70. O regime franquista, de outra natureza, já vou falar. Aí no meio do caminho nós temos o regime nazista, que é o mais conhecido de todos os regimes, popular na filmografia de Hollywood, regime que nasce de uma derrota da classe operária alemã, nasce de uma profunda divisão dos trabalhadores alemães, que na crise dos anos 30 acabam levando a ascensão de um partido que ainda minoritário se torna
governo na Alemanha e que impõe, a partir de medidas repressoras, um regime dos mais fascínoras da história. O nazismo surge do Partido Nacional Socialista Alemão, partido que não tem nada de socialismo do ponto de vista das outras tradições. O socialismo dele é um aspecto da propaganda que ele busca centralizar no Estado a socialização de um planejamento da sociedade com objetivos precisos de preservação do Império Alemão, do Reich Alemão. Nacional, porque o grande objetivo do nazismo é tornar a Alemanha um grande império, um novo Reich alemão, retomando os princípios do Sacro Império Romano-Germânico, a ideia de que, quando o período em que houve uma dominação entre os reinos germânicos, controlando boa parte da Europa, a ideia de uma grande nação alemã dominando o resto da Europa, preservava no ímpeto de Hitler e de seus asseclas. O nazismo, ele surge de uma última cartada da burguesia alemã, das classes possuidoras do capitalismo alemão, de preservar a sociedade das contradições existentes nela. Olha só, nos anos 20, particularmente após a crise de 1929, a inflação na Alemanha era gigantesca. A situação do povo alemão era terrível, porque vítima das profundas cláusulas do Tratado de Versalhes, que enfiavam, literalmente, que sangravam o povo alemão, porque eram obrigados a pagar indenizações de guerra, foi obrigado a ceder parte do seu território, perdeu suas possessões coloniais, teve seu exército limitado. Todas essas limitações que envergonhavam em algum aspecto a Alemanha, se somavam a uma crise econômica que não tinha resposta. As pessoas tinham que levar aquelas sacolas de feira cheias de dinheiro para comprar um saco de pão. Tal era a hiperinflação, ou seja, o aumento dos preços. De um dia para o outro, o salário das pessoas perdia grande parte do seu valor. Isso gerava uma profunda crise econômica na Alemanha. Essa crise econômica gerou uma instabilidade que, de um lado, fortaleceu momentaneamente os partidos operários, o Partido Social Democrata Alemão, o Partido Comunista Alemão, que cresceram num determinado momento antes da ascensão do nazismo, mas fruto da política desenvolvida pelo stalinismo, que nós já vamos tratar sobre o assunto, mas fruto da política desenvolvida pelo stalinismo na Alemanha, que tratava tanto o Partido Socialista, Social-Democrata Alemão quanto o Partido Nazista como irmãos gêmeos, fez com que os comunistas entrassem nas disputas políticas da Alemanha separado das outras organizações operárias, outras organizações dos trabalhadores. Ao entrarem divididos os trabalhadores no processo de disputa da sociedade, quem sustentou o nazismo? Uma combinação de fatores, de segmentos sociais, na verdade. Um elemento que sustentava o nazismo era a pequena burguesia desesperada, com medo do poder ser tomado pelos trabalhadores. Quem é a pequena burguesia? São segmentos da sociedade médios, a chamada classe média. Os pequenos proprietários de lojas, comerciantes, pequenos comerciantes, os pequenos empresários, os pequenos proprietários de terra, todos eles tinham medo que os trabalhadores chegassem ao poder e acabassem com os privilégios que essa classe considerava ter acima dos outros. Outro segmento importante utilizado pelo nazismo foi o chamado lumpenproletariado, chamado classes marginais, segmentos marginalizados da sociedade, os miseráveis que, ao ter um salsichão, exagerando o exemplo tradicional do que fez Luiz Bonaparte, o Napoleão III, no 18 de Brumário da França, mas mais precisamente no caso do nazismo, os setores desclassados eram mobilizados como tropa de choque do nazismo contra suas oposições. Literalmente gangues recrutadas diretamente da miséria alemã para atacar setores que eram responsabilizados. Aí entra outro aspecto importante do nazismo. O nazismo vai impor, desenvolver na sociedade alemã um culto à pureza contra qualquer tipo de variação racial. Então, diferentes povos que viviam no interior da Alemanha, como o povo judeu,
cuja origem é europeia. Esses segmentos judaicos são séculos europeus, vão ser tratados como um elemento hostil na sociedade, mas não apenas eles. Outros setores vão ser duramente perseguidos, os ciganos na Alemanha nazista vão ser massacrados, todos aqueles que eram considerados elementos hostis à pureza da nação ariana. Por exemplo, os testemunhas de Jeová foram perseguidos, os homossexuais foram perseguidos, mesmo os deficientes físicos eram duramente questionados por representar o oposto do que buscava a perfeição da eugenia, ou seja, da pureza genética da nação ariana. O nazismo, então, vai transformar isso em uma política determinada, cujo objetivo, concretamente, era fortalecer os grandes monopólios alemães como dominadores da economia mundial. O grande objetivo era fazer com que as grandes multinacionais alemãs controlassem a economia mundial, cujo consideravam-se menosprezadas nas disputas imperialistas. O que a Alemanha queria era assumir o lugar como potência econômica mundial de dominação. Para isso não teve nenhuma dúvida de impor a guerra e inclusive o extermínio de segmentos, a exploração escrava de trabalhadores das populações judaicas, ciganas e outros dentro do seu interior. O franquismo, como exemplo particular, ele é um produto das contradições da sua época. Na Europa do começo do século XX, particularmente ali na década de 30, vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Espanha passou por um processo revolucionário que levou à derrubada da monarquia e a instituição de uma república. Essa república surge numa divisão entre forças políticas consideráveis, seja organizações democráticas, nacionalistas, que representavam o interesse do seu empresariado, dos seus proprietários, seja setores do anarquismo, que eram muito fortes na Espanha, possuíam a Confederação Nacional do Trabalho, a CNT, tinha uma organização política chamada Federação Anárquica da Ibéria, né? Que também tinha uma influência considerável entre a classe operária espanhola, o Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, partido que existe até hoje na Espanha, fundado pelo genro do Marx, Paul Lafargue. Era um partido que tinha uma ampla penetração na juventude e na classe trabalhadora, e mesmo posteriormente o que vai ser o Partido Stalinista local, o Partido Comunista Espanhol, suas variações regionais, vão buscar, num processo de luta interna, modificar as relações de propriedade na Espanha. Um dos aspectos importantes da Espanha é que é uma revolução que nasce por direitos democráticos e que se evolui, evidentemente, para questionar as próprias relações de propriedade, questionando a própria propriedade dos empresários, dos latifundiários, dos donos de terra e donos de empresa. Na Espanha, essas contradições vão ter uma reação dos setores conservadores, que estão alicerçados, parte no exército espanhol, que vai se manter fiel às tradições monárquicas, e na Igreja Católica, que é um dos alicerces da dominação arcaica da Espanha. Esse fenômeno do franquismo na Espanha vai impor um governo autoritário, totalitário, corporativo, que no processo da Revolução Espanhola vai massacrar a sua população. Franco sai do Marrocos espanhol e vai para a Espanha e inicia, com o apoio da Força Aérea Italiana e da Força Aérea Alemã, né, dos fascistas e dos nazistas, um verdadeiro massacre da classe trabalhadora espanhola, mas não só da classe trabalhadora, porque o modelo desenvolvido pelo franquismo também vai oprimir as nações, as nacionalidades oprimidas da nação espanhola. Saibam bem, a Espanha, como na maior parte da Europa, ela é conformada de várias regiões que têm tradições distintas, inclusive outros idiomas. Na Espanha se falam vários idiomas além do espanhol. Na região norte da Espanha se fala o basco, idioma que não se sabe nem a origem dele. Ao sul da Espanha você vai encontrar
idiomas como o catalão, falado na Catalunha do Barcelona. Você também vai ter numa parte da Espanha, na região da Galícia, você vai ter o galego-português, que é quase igual ao nosso português. Você vai também ter regiões com tradições culturais diferentes que vão ser duramente oprimidas pelo regime franquista, negando o direito às minorias nacionais de expressarem seus idiomas, suas tradições culturais e tudo mais. O totalitarismo, os regimes totalitários, todos têm como base, no caso dos regimes citados, a preservação das relações de produção. Se tratam de regimes cujo objetivo é preservar as propriedades, as formas de propriedades da terra e da produção das empresas. No fundo, são regimes de salvamento das relações sociais presentes frente às profundas contradições que existem, profundos choques que existem entre as classes trabalhadoras e as classes dominantes. Os regimes totalitários servem para salvar o regime e preservar as relações daquilo que aconteceu na Revolução Russa, que nós vamos tratar adiante. Ou seja, a Revolução Russa é um produto direto de um questionamento do poder das classes dominantes pelas classes dominadas, pelos oprimidos, pelos explorados. É isso que está na base do surgimento de uma resposta daquilo que a gente pode chamar da elite. A elite busca responder com um regime de força para impor a preservação de seus privilégios sociais sobre a base da negação da democracia e da negação do direito das contradições na sociedade existirem. Por exemplo, crítica. Por exemplo, opiniões contrárias ao funcionamento da sociedade. Isso, o nazismo, o fascismo, o salazarismo e o franquismo vão perseguir sistematicamente, sem dó nem piedade. Mesmo posições liberais, mesmo posições democráticas vão ser duramente perseguidas e consideradas inaceitáveis pelos regimes totalitários. Um dado que é relevante para a gente pensar nesses regimes é que todos eles preservam a propriedade das empresas, ainda que todos eles têm uma característica de preservação do mercado nacional contra o interesse de outras nações externas. É isso que leva esses países, ou melhor, particularmente a Itália e a Alemanha, o fascismo italiano e o nazismo alemão, diferente aí nesse caso do franquismo e do salazarismo, a se confrontarem com outras nações imperialistas como a França, a Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos. Eles vão entrar em profundo choque com essas nações porque era inaceitável a preservação eles não disputarem os mercados, expansão dos mercados. A própria relação de combate nessas nações vai servir a isso. Um dado, a própria Espanha, por exemplo, mandou milhares de soldados lutar ao lado da Alemanha contra a Rússia no frente oriental da Segunda Guerra Mundial e lutar para matar soviéticos, para matar os comunistas. Tal era o ódio deles a uma perspectiva de uma sociedade onde os capitalistas e os proprietários de terra não tivessem mais vez. Para entender um regime totalitário que também se desenvolve no século XX, é preciso ir às suas origens, que são muito distintas das origens dos outros regimes totalitários. O stalinismo, que nós vamos tratar nessa aula, ele tem origem inversa aos regimes totalitários tratados anteriormente. A origem dele é talvez um dos fatos mais importantes do século XX, a Revolução Russa. A Revolução Russa foi o assalto aos céus, aquilo que o Marx definia como expressão onde tudo que era sólido se desmanchava no ar. O que foi a Revolução Russa? Foi um processo de desmonte do regime czarista, o regime do czar, regime imperial russo, diante de uma série de fatores que se iniciam com a Primeira Guerra Mundial, particularmente a entrada do Império Russo ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Esse combate às forças alemãs vai causar um impacto gigantesco na Rússia.
milhares de jovens, filhos de trabalhadores agrícolas, de camponeses, vão ser arrancados da família para se tornarem soldados do exército czarista. Eles vão ser jogados numa frente de combate contra as modernas tropas alemãs, enquanto eles, mal andando quase que descalços sobre a neve, carregando armas antiquadas, em roupas muito pouco protetoras diante do frio, enfrentavam as modernas armas e metralhadoras alemãs, significava um verdadeiro massacre de uma parcela da população. Ao mesmo tempo, ao desmobilizar milhares de braços para a guerra, particularmente no campo, na Rússia você abria uma condição de revolta, porque não havia produção agrícola, os pais estavam revoltados com o filho na guerra, e se exigia que os trabalhadores nas fábricas produzissem cada vez mais para sustentar a guerra. Esses vários elementos, junto com as terríveis condições de vida do campo na Rússia, levaram a uma agudização, a um aprofundamento da crise no interior da Rússia, que vai levar a um processo de resistência, luta e tomada do poder pelos trabalhadores organizados num tipo de poder conhecido como soviets. Por isso a Rússia vai passar posteriormente a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque o que são soviets? Soviets são um nome dado para um tipo de poder, que é o poder de delegados eleitos em assembleias de base de trabalhadores, camponeses e soldados. Esse é um tipo de governo de conselhos eleitos diretamente pelos trabalhadores. Esses conselhos, esses soviets, eles vão fazer um poder paralelo ao poder do Estado. E os trabalhadores vão começar a governar a si próprios, auto-organizar-se. Num determinado momento, a maior parte do governo soviético ainda coabitava, vivia em conjunto com o governo democrático, né? O governo surgido da queda do czarismo a partir da Revolução de Fevereiro de 1917. Um dado que é interessante é que nessa época os chamados bolcheviques, os chamados comunistas, tinham pouca influência nos soviets, tinham presença, mas ainda não eram a influência majoritária. Mas a recusa do governo que se ascende ao poder de atender às necessidades do povo vai permitir com que um setor liderado por Lenin, por Trotsky, Lenin e Trotsky, e também por Stalin e outros caras como Kamenev, Zinoviev, Preobrazhensky e diferentes outras lideranças comunistas, ganharem uma profunda influência das massas trabalhadoras a partir de apresentar reivindicações concretas para elas. A tradução mais exemplar disso é a reivindicação formulada por Lenin, dirigida ao povo, que é a exigência precisa de pão, paz e terra. Pão para o povo que tem fome, paz para os soldados que não aguentam mais morrer nas trincheiras, terra para os camponeses que não aguentam mais ser explorados pelos latifundiários. Essas reivindicações profundas atingiram diretamente os interesses profundos das massas. É importante pensar, agora que nós estamos vivendo um período de mobilizações no próprio Brasil, é significativo pensar como o aumento da tarifa de ônibus permitiu a inúmeras reivindicações saírem às ruas junto com uma reivindicação concreta que foi vitoriosa da população se mobilizar pelo direito a um transporte barato. Ao mesmo tempo que lançou outras reivindicações como saúde, educação. Esse tipo de concretude permitiu a Lenin, particularmente, capitanear a Revolução Russa, liderá-la e derrotar o conjunto daqueles que recusavam a ruptura com a ordem capitalista dentro da Rússia. E a partir daí, um governo constituído por Lenin passa a constituir uma república socialista na Rússia. O desenvolvimento disso foi muito difícil. A Rússia foi profundamente atacada, diversos estados, 21 nações passam a atacar a Rússia por diferentes lados. Uma guerra civil interna dilacera a Rússia, que é obrigada a resistir bravamente, buscando tentar preservar as conquistas desenvolvidas, como o direito à terra, com o direito à alimentação para o povo e mesmo controle sobre a produção nas fábricas.
O desenvolvimento dessa revolução vai levar a um surgimento de uma corrente dentro da Rússia que vai ser capitaneada por Joseph Stalin. Esse cara, que foi guarda-costas de Lenin num período, foi responsável pelo problema das nacionalidades do primeiro governo bolchevique, ele passa a disputar a direção do partido bolchevique, o Partido Comunista Russo, e impor uma nova concepção política para o partido. O Partido Comunista Russo, o Partido Bolchevique, ele se baseava no marxismo, cujo pressuposto é que os proletários não têm pátria e que a revolução mundial é a única condição para a solução dos problemas da classe trabalhadora. Não existe uma solução nacional para os problemas da classe trabalhadora. Que a revolução ela é sempre mundial para você chegar ao fim, porque como o capitalismo é mundial, se a revolução for nacional, vai ser esmagada pelo desenvolvimento do capitalismo. Então, o que é o stalinismo diante do desenvolvimento da Revolução Russa? É evidente que é uma disputa entre a sucessão de Lenin, não exatamente a sucessão, mas uma disputa entre a continuidade ou não das teses desenvolvidas pelo grande líder do Partido Comunista Russo, que era o Vladimir Lenin. Essa disputa se deu fundamentalmente entre as correntes da chamada oposição ao stalinismo, principalmente a oposição de esquerda ao stalinismo, liderada por Leon Trotsky, que foi comandante e fundador do Exército Vermelho e também foi responsável pela diplomacia soviética na negociação no pós-guerra. Esse setor, essa disputa tinha como base uma disputa de concepção. Se o socialismo seria num só país, a concepção stalinista, ou se o socialismo só poderia se salvar, se desenvolver na Revolução Mundial. Esse dado é interessante porque aqui é a própria disputa entre avançar na única solução possível para a consolidação de um regime sem propriedade privada, na qual o desenvolvimento econômico fosse baseado na propriedade coletiva dos meios de produção, na propriedade social da riqueza mundial, ou se era possível num país se fechar e desenvolver o socialismo. O fato é que essa concepção teve como base um regime baseado na burocracia. A burocracia essencialmente é um conjunto de quadros do Estado, funcionários, engenheiros, quadros médios, maioria que não havia participado da Revolução, a maioria herdados do czarismo, mas que aderem à Revolução porque ao a Revolução triunfar, ao ela ser vitoriosa, eles se somam àqueles que venceram para tentar manter privilégios. Esse regime passa a ter uma característica de ser conservador, de preservar as coisas, de não prosseguir o processo revolucionário necessário, que era a continuidade da Revolução Internacional. Esse regime, então, ele é muito diferente dos regimes corporativistas, ele é um regime burocrático. A base dele é uma vitória social que é, no processo revolucionário, a propriedade privada ter mudado de dono. Ela deixa de ser dos capitalistas e passa a ser do Estado, que deveria planejar a economia para atender às necessidades da população através de planos econômicos. Vão ser inclusive conhecidos como planos quinquenais, planos de 5 anos que visavam desenvolver a economia. Só que, diante da administração burocrática, o stalinismo vai transformar isso num verdadeiro confronto contra a própria população. Vai haver inclusive enfrentamentos contra setores da população que vão entrar em choques com isso, e o próprio stalinismo vai se desenvolver contra aqueles aspectos que a Revolução Russa trouxe, negando a própria democracia operária, expulsando todos aqueles que discordam num primeiro momento e, na sequência, eliminando fisicamente todos aqueles que questionavam a orientação do socialismo no seu país e a preservação desse modelo stalinista de política. É isso que vai fazer com que vários militantes sejam literalmente riscados do mapa na política soviética, como o próprio Trotsky, que vai ser assassinado em 1940, mas toda a geração de quadros e militantes, salvo algumas exceções, vão ser mortos, assassinados fisicamente pelo stalinismo. O stalinismo, por sua vez, ele
vai inclusive passar a transformar a sua lógica política, que deixa de ter o ímpeto revolucionário desenvolvido por Lenin, por Trotsky, de buscar a revolução no mundo, para transformar todas as influências que ele tem fora da própria Rússia, né, fora da já União Soviética. Todos os partidos comunistas do mundo passam a se tornar correias de transmissão dos interesses do Estado soviético. Não são mais os interesses dos trabalhadores nos seus países, pela emancipação, pela revolução, que passam a mover esses partidos, mas sim defender a União Soviética e muitas vezes deixar de lutar pela sua própria revolução para preservar os interesses da União Soviética. O regime stalinista, por sua vez, ganha internamente um caráter policial assombroso. As diferentes organizações policiais políticas da Rússia, como a NKVD, a KGB, essas organizações vão ter uma função de perseguição a qualquer tipo de questionamento. Um dissidente soviético famoso, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Alexander Solzhenitsyn, um anticomunista feroz, tem um relato no mínimo curioso sobre o stalinismo. Ele dizia que um cara, contava um relato de um cara que foi destinado a 20 anos de prisão num campo de trabalhos forçados da Sibéria, um gulag, por ter um dia ido no banheiro e não tendo papel higiênico, ele usou um jornal. E no jornal tinha uma foto do Stalin e ele teria usado como papel higiênico o jornal com a foto do Stalin. Uma outra pessoa teria visto e teria denunciado ele, e ele teria sido condenado a 2 décadas de trabalhos forçados na Sibéria, entre tantos outros casos. Uma paranoia policial contra qualquer tipo de dissidência. No fundo, isso é uma reação conservadora de um segmento da sociedade soviética, dessa burocracia, que quer preservar e conquistar privilégios dentro da revolução. Não se trata de uma nova classe social, porque ela não tem como acumular riqueza, mas ela tem como preservar privilégios. O stalinismo não vai ser exclusivo da Rússia, inclusive. Ele vai se propagar com os regimes surgidos, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. Em certo aspecto, uma parcela do regime chinês também vai se influenciar por isso, na Coreia do Norte também, um tipo de regime totalitário. O Ceausescu, na Romênia, por exemplo, um típico ditador stalinista, tinha 30 mil microfones espalhados pelo país, gravando todos aqueles que ele considerava como potenciais perigos para o seu poder. Era um estado muito parecido com as condições em que qualquer usuário do Facebook se encontra hoje, né? Afinal de contas, como todos já devem ter lido pela imprensa, o regime do governo americano em relação com o Google e com a própria Facebook, né, com a empresa Facebook, passaram a monitorar, vigiar e saber tudo o que nós fazemos nas chamadas redes sociais, nos e-mails, em todas as formas. Aprender a escrever carta é muito bom na nossa época para evitar esse grande irmão, esse regime totalitário que nós nos encontramos. Parênteses, citei grande irmão, para quem quer entender um regime totalitário nas suas complexidades, em todas as suas essências, uma boa dica é ler o livro 1984 de George Orwell. Tem o filme também, uma boa adaptação cinematográfica, mas que é um bom exemplo de uma mistura entre regimes com essas características de dominação da consciência, da mente das pessoas, da dominação dos meios de vida das pessoas por um Estado totalitário. Galera, obrigado por assistirem a minha aula. Acessem os links e acompanhem todas as nossas aulas. Obrigado!